É como se o celular, ele pode ser uma arma, mas ele pode ser também uma ferramenta absurda de transformação, né? Porque o acesso que você tem hoje através de um celular é absurdo, né? Você poder falar com as pessoas na velocidade que a gente fala hoje, você poder fazer pesquisas, você ter ferramentas que melhoram por exemplo, ir no banco, eu não preciso mais ir no banco, né? Eu tenho um app agora. Então imagina quando a gente tinha que ir no banco, pegar a fila, ir no caixa, pagar a conta, falar com o gerente e tal. Que vida triste era essa? Então assim, o quanto que a gente economiza de tempo na vida usando hoje o celular. O problema não é o celular, o problema não é a tecnologia, o problema é o uso que a gente aplica a ela. É que a gente está ficando muito dependente de coisas que a gente não deveria, né? Então a gente não deveria ter tanto TikTok, tanto Instagram, a gente deveria diminuir um pouco isso. E aí, essa dosagem, eu sempre brinco assim que o Brasil é 5,4 horas por dia que você gasta em média. Eu sempre falo, quem aqui levanta a mão, quem garante que fica menos de 2 horas conectado ao celular? É raro as pessoas que levantam a mão e eu brinco quando alguém levanta e fala, traz esse celular agora que eu vou olhar. A pessoa dá uma travada. Porque hoje você consegue olhar, né? Tanto no Android quanto no iPhone, qual é o consumo médio que você tem de uso. Esse que é o problema. O problema é você ir contar uma história à noite para o seu filho, ou sentar com ele para brincar, e você tá com o celular do lado e está dividido entre aquele momento e seu filho. E o celular. O problema é você tá vivendo coisas que são relevantes e importantes para você, e você está dividido entre a atenção do celular ou aquele momento que você está vivendo. E isso é o problema. O problema é a gente criar essa relação de dependência e deixar de viver, que a gente fala do flow, o estado do agora, do presente, né? É o estado da gente conseguir fazer o que realmente eu preciso fazer agora, porque no fundo a gente nem sabe se existe amanhã. Então essa que é a questão. O que adianta eu viver tanto no amanhã, depois, preocupado, querendo trabalhar, pensar e tal, se talvez, e quantos casos não tem esse, né? Se talvez eu não consiga contar uma história pro meu filho mais, porque amanhã eu não tô mais aqui. Amanhã, sei lá, aconteceu uma tragédia. Um amigo nosso agora acabou de falecer em São Paulo, o Talarico e tal, de uma maneira trágica. Um cara, tipo, referência aqui na área comercial de São Paulo. Fazia um trabalho incrível, sabe, na empresa dele. Sempre foi um cara super reconhecido, renomado e tal. Morreu de uma maneira trágica, sabe? Num assalto, um sequestro. E aí você olha e você fala, caraca, ele tinha me mandado uma mensagem uma semana antes ali para tomar um café e tal. Você fala, cara, olha isso, a vida é... A gente não sabe o amanhã. Então, por que a gente vive... E a gente veio de uma pandemia que a maior reflexão que a gente teve foi essa, né? Por que a gente está vivendo tanto conectado na tecnologia, criando, de certa forma, um mundo paralelo de ilusão, onde eu estou ali olhando, sonhando, imaginando, seguindo pessoas. Eu parei de seguir uma galera, assim, tipo, a galera. Eu falo, cara, não me acrescenta absolutamente nada ficar, tipo, acompanhando a vida dessas pessoas, assim. Então, eu acho que a questão é muito mais a atitude que a gente tem. A tecnologia, ela veio para trazer mudanças, que é a mesma coisa que eu estou falando de inteligência artificial, ela veio para trazer mudanças fundamentais que mudaram a nossa vida, né? O celular, ele é talvez a principal ferramenta de mobilidade que já foi criada. Porque ela te ajudou a produzir mais vida ao seu tempo, né? Não é mais tempo na vida, é mais vida ao tempo, porque o celular te proporcionou conseguir resolver coisas de maneira rápida que você demorava horas. Então, ir ao banco, por exemplo, é um exemplo desse. Então, a gente deveria ter pegado essa hora extra que a gente ganhou e estar investindo em coisas que são importantes para a sua vida. Então, fazer uma atividade física, empreender, ficar mais tempo com seus filhos, brincar, sei lá, o que é importante para cada um. A gente devia estar fazendo mais vida ao nosso tempo. Mas, na verdade, a gente ficou mais sem tempo. Apesar de ter ganhado muito tempo disponível por causa do uso da tecnologia. E aí que você fala assim, mas por que você não foi na academia? Quantas pessoas que não estão ouvindo a gente agora que prometeram no começo do ano que ia começar a fazer atividade física e até hoje não foi nem um dia na academia ainda? E aí você vai perguntar para ela, mas por que você não foi ainda? Fala assim, tô sem tempo.
A desculpa é sempre duas, é tempo e dinheiro. Uhum. Eu tô sem tempo, eu tô sem dinheiro. Eu tô sem tempo, eu tô sem dinheiro. Não tem dinheiro. Então, por que você não viaja com seus filhos? Ah, não tem tempo, mas também tô sem dinheiro. E a vida passa, o cara envelhece, morre e morreu com essas duas desculpas junto com ele. Não foi pra academia porque não tinha tempo. Não ficou mais com seus filhos porque não tinha tempo. Eu, no condomínio que eu moro lá, eu acho um negócio incrível que no final de semana eu tenho 5 filhos. Eu tenho 5 filhos. E no condomínio é cheio de babá sábado e domingo. Cheio de babá. As babás andando com as crianças pra lá e pra cá no domingo de manhã. No domingo à tarde. Aí eu falo, cara, o cara trabalha a semana inteira e ele cansado, porque o cara vive viajando, trabalhando. Tá? Aí chega no final de semana, o cara fala, quero descansar, vamos contratar babá pra ficar com as crianças para que eu possa ter um pouco de descanso. Quando é que ele fica com os filhos dele, cara? Uhum. Quando que esse cara é pai? Entendeu? Quando que ele é pai? Porque, tipo, a semana inteira ele trabalha, no final de semana ele deixa com a babá. Tipo, ele vai ser pai quando? Eu tenho um projeto maravilhoso que é o empoderamento de adolescentes. O Brasil é um dos países que mais tem casos de suicídio de adolescente. Você vai ouvir as histórias de suicídio, você está falando de pais presentes. Não está falando de pais ausentes, não. Estou falando que é adolescente que o filho foi... Porque quando o pai abandona, às vezes é melhor abandonar do que ficar morno. Porque aí aquele adolescente tem que criar resiliência, ele vai ter que criar responsabilidade, ele vai lidar com a frustração, com a dor. O problema é o pai que todo dia de manhã fala, eu te amo, filho. Vai embora. Depois vai à noite, ei, filho, te amo, tudo bem, tudo. Vai dormir. Vamos almoçar junto. Quando acontece o suicídio em famílias assim, é uma dor incomensurável que o cara não consegue imaginar por que isso aconteceu. Mas aconteceu que você nunca se preocupou em desenvolver intimidade com seu filho. Você nunca desenvolveu cumplicidade com seu filho. Você acha que falar eu te amo para ele resolvia, mas você não sabe as dores latentes de alma que esse adolescente estava vivendo. E você não teve um tempo de olhar no olho dele e falar, conta, como é que está a sua vida? Como é que está na escola? Deixa o papai ter um tempo com você. Eu estava falando com minha esposa isso hoje cedo. Eu falei, amor, o maior desafio que a gente tem como pai e mãe é desenvolver intimidade com os nossos filhos. Porque, assim, todas essas coisas legais, brinca um pouquinho, faz uma atividade, fala eu te amo e tá lá, beleza. Isso é uma coisa que você fala legal como pai. Mas, cara, o desafio é intimidade. O desafio é os nossos filhos terem 20, 30 anos e quererem a sua presença, porque você desenvolveu intimidade, cumplicidade. Você permitiu que seus filhos fossem a melhor versão deles. Você ouviu a melhor versão que eles querem ser. Você deu oportunidade para eles contarem sobre quem eles são, suas dores, as suas angústias, seus medos, as suas frustrações, as suas decepções. Então é um baita desafio. E aí quando você vai para essa vida conectada, tipo, às vezes você não... O tempo que você está livre, que você podia estar sentando com seu filho, ouvindo ele, batendo um papo, conversando, você está no Instagram, vendo live do cara que acorda, sei lá, tal hora. Toma banho gelado.